Olá, está no ar mais um programa direto ao ponto. Vamos conversar hoje sobre floresta plantada, essa importante atividade que está se expandindo muito no Mato Grosso. E para conversar comigo, ninguém melhor do que Fausto Takizawa, que é diretor da Área Floresta, que é a Associação dos Reflorestadores do Estado de Mato Grosso. É isso, Fausto? Correto. Fausto, vamos falar um pouquinho da sua atividade. Vou falar, você chegou aqui no Mato Grosso, você veio para cá, para o Mato Grosso, por quê? Sim, eu vim no Mato Grosso já faz 26 anos trabalhar com floresta. Portanto, foi com floresta de teca. Então, há 26 anos atuando com floresta de teca. Então, pouco se falava de plantação de árvores e plantação de floresta no estado do Mato Grosso na época que eu iniciei nesse estado. Agora, vamos falar um pouquinho, depois a gente fala de eucalipto, vamos falar um pouquinho de teca. Por que a teca, hoje o estado que mais planta teca no Brasil é o Mato Grosso ou tem outro estado? Sim, é o Mato Grosso, é o primeiro colocado, e em segundo lugar o estado do Pará. E por que o Mato Grosso especial? Ele passa o número, reuniu as condições ambientais e de solos adequadas para o plantio de teca e já havia um pioneirismo. Então, o primeiro empreendimento de teca para fins comerciais foi implantado ali na região de Cáceres. Então já existia um conhecimento prévio da espécie. Agora, esses solos, por exemplo, a gente sabe que o eucalipto você pode plantar em solos arenosos, sem problema nenhum. A teca, ela pode ser plantada também em solos arenosos ou ela precisa de um solo mais fértil? Não, a teca já é diferente. A teca é uma espécie exigente em qualidade de solo. Muitas vezes necessário calagem, uma adubação mais especial em comparação com o eucalipto. Agora, essa teca, por exemplo, essa árvore, quantos anos é o corte, Fausto? O corte dela são 20 anos, de 20 a 25 anos. Então você tem que não pode começar muito velho não, né? Senão dá problema. Não, ou se começar velho, deixa para os netos, né? Herança, né? Tá certo. Agora me diz uma coisa, parece que é muito tempo, né? Quando a gente fala 20 anos, mas 20 anos passa muito rápido, né? As pessoas poxa, então o cara está com 50, vai cortar a floresta com 70. As pessoas hoje vivem, sabe quantos anos vai viver, dificilmente falar, não dá para falar a quantos anos você vai viver. Eu provavelmente vou viver até os 110, 115, então com certeza tem condições de plantar a teca ainda, né? Agora, a teca, Fausto, o investimento é muito alto? Sim, a teca é um investimento, é um pouco superior ao eucalipto e eu acho que o fator principal da teca é o tempo. A teca, para você ter, a gente chama maturidade financeira, que é onde você paga a conta e fecha no azul, é lá no 20º ano. Entendi. Até então é investimento, né? Sim. Mas acho que isso aí também do eucalipto é a mesma coisa, né? Ou seja, por biomassa. Aí que na verdade do eucalipto também, se você for conduzir para você ter aqueles desbastes, né? Mas o desbaste, assim como tem na teca também, mas esse desbaste ele não cobre a conta, né? Ele ajuda. De sobremaneira ajuda a amortizar o investimento, mas talvez ali até o 15º ano ainda não chega, talvez chegue a empatar no caso da teca. Então você tem que ter um planejamento financeiro de fluxo de caixa muito bem estruturado. Onde que vai essa teca, Fausto? Qual que são os principais consumidores da teca? O principal comprador no mundo dessa madeira é a Índia. A Índia, então, compra mais de 80% da madeira de teca plantada aí no mundo. E daí os outros países, China, Por que Vietnã. a Índia? Por que a Índia? A Índia tem uma relação já histórica, cultural, e eu diria tem uma relação até, um simbolismo religioso com a madeira da teca. Então, essa forte ligação não só pelo uso da madeira, que é uma madeira ótima, mas da religião. A teca é muito parecida, assim, a cor um pouco mais clara do que esses painéis que a gente está aqui atrás de nós, né? Isso, ele é um marrom mais dourado, um pouco mais É uma madeira brilho. muito bonita, né? E hoje, mas é isso, o indiano ele consome, mas daí lá, essa teca para outros países, ele é utilizado principalmente porque móveis, o que se faz com a teca no mar geral? Então, setor da construção civil, de forma geral, piso, esquadria, batente de portas, imóveis. Então, o setor da construção civil na Índia é o que puxa bastante o consumo. Agora, interessante, antigamente você não via por aqui muito isso, né? Hoje você quiser ir numa loja do Brasil, uma loja de material de construção, assim, você já encontra
por exemplo, teca, né? Você encontra, por exemplo, porta, que nem disse você, coisa que era muito raro, né? Mesma coisa móveis, você quer fazer uma mesa, eu quero um tampo de teca, eu quero, né? Hoje isso já é mais comum, inclusive nas grandes marcenarias terem teca, né? Apesar de ser um pouco mais caro do que outras madeiras, né? Sim, é comum, artefatos, né, muito artefatos de madeira. E isso também em função dessa expansão do estado do Mato Grosso, do Pará, claro, a nativa, né, com a diminuição da nativa, essas outras as plantadas acabam, vamos dizer, ocupando esse espaço. Agora é uma madeira leve, né, Fausto, comparado com o mogno, por exemplo, é uma madeira mais leve ou não? É um pouco mais leve que o mogno, sim, mas não tão leve. Não tão leve, né? Sim. Não é igual, por exemplo, uma acácia, né? Sei lá, o pau de balsa. Né? O cedro, por exemplo, é mais leve que a teca. Entendi. Agora, Fausto, no caso vamos falar agora de floresta de maneira geral, a gente sabe que a floresta existe, por exemplo, até projetos, inclusive, para a floresta ela sair dessa questão do plano dela sair como atividade poluidora. Pode você pensar num plantio de floresta ser considerado uma atividade poluidora? Que estranho isso, né? Então, pois é algo estranho, mas está na nossa legislação, né? Existe a legislação brasileira que define quais atividades são passíveis de licenciamento ambiental. Então, quais atividades são passíveis de licenciamento? Aquela que entra numa classificação de potencial poluidor. E por incrível que pareça, a floresta plantada tem lá uma classificação como potencial poluidor. Então, por isso hoje... Mas como é que pode poluir o quê? De que jeito? Não entendi, não consigo entender. Então, nem a gente entende, né? Então, a gente precisa avançar nessa legislação. Então, já existe uma proposta, um projeto de lei avançando em Brasília, que justamente mudou, né? Hoje a ciência mostra que é o contrário, né? Hoje a floresta é plantada, inclusive, para capturar, sequestrar carbono, né? Então, em muitos casos, até para barrar a poluição. Então, a ciência avançou, né? Então, mostrou que realmente não faz mais sentido a floresta ser uma atividade poluidora, obedecendo todos os critérios, né, de preparo do solo, não se desmatando a área como reserva legal, APP, obedecendo, afinal, plantando em área consolidada, sim, ela tem um ganho. É até estranho, porque na própria legislação do Código Ambiental diz que lá 50% daquilo que você precisa recuperar, você pode plantar com florestas, né, exóticas e tudo mais. E aí, de uma certa forma, aí coloca aquilo como poluidor. Eu realmente fico imaginando como é. Se fosse no caso de você cortar ali, serrar, e que ia ter o pó de serra, que mesmo assim é um produto degradável, biodegradável, como é que pode, né, você pensar, né, essa mentalidade? É estranho, né? Mas isso você acha que pode ser revertido? Está esse projeto em Brasília para reversão disso? Sim, é um projeto importante, está lá na Câmara dos Deputados. Bom, em função da eleição, a gente acredita que vai ser trabalhado, né, todo o processo esse ano, mas algo que venha a ser concreto, a gente acredita somente a partir do ano que vem. Agora, Fausto, você que está no setor florestal há 26 anos, né, para quem está nos assistindo aqui, seja do Brasil inteiro, produtores, né, ou mesma coisa, um médico, seja lá quem gosta da questão do agronegócio brasileiro, do agro, de fazenda, de chácara, sítio, o plantio de florestas é um bom negócio? Vamos falar, seja a teca, seja, por exemplo, um mogno africano, seja, enfim, ou o eucalipto, você, né, como um expertise dessa área, é um bom negócio? Para responder essa pergunta, a gente tem que, acho que o passo número 1, olhar o mercado. É o mercado que vai te mostrar, né? Então, hoje o cenário do mercado, então a gente tem participado de fóruns junto no Ministério da Agricultura, outras associadas estaduais, e não é só no estado do Mato Grosso, mas em nível Brasil, está tendo falta de madeira. Então, a falta de madeira está instalada. Então, o mercado para consumir madeira hoje está faltando. Então, esse é o primeiro sinal. Opa, então existe uma oportunidade ali. Agora, para ser um bom negócio, exige ter acesso a conhecimento para estruturar e abraçar essa oportunidade de forma estruturada. Ou seja, não dá para chegar assim, vou plantar floresta e sair plantando qualquer coisa sem estudar, sem saber como conduzir correto, para quem vender isso, qual vai ser o mercado. É preciso ter todo um plano de negócio, é isso? Exatamente, todas as informações necessárias, porque o fato de eu ter uma bela floresta não quer dizer que eu vou ter
lucro e rentabilidade. Essa bela floresta, por exemplo, pode ser uma bela floresta de mogno plantada do lado num local que consome, precisa de biomassa e não de madeira para serraria, por exemplo. Isso é importante. Por isso que a gente também vai estar falando, né, Fausto? Vou pedir um momentinho, a gente vai para o intervalo, que nós vamos ter, por exemplo, amanhã, né, um baita de um evento aqui, que vai ser na FAMAT, né, sobre a questão de floresta plantada. Você não pode perder. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. De volta direto ao ponto, falando com Fausto Takizawa, que é diretor da área de floresta. Fausto, terminei o bloco anterior falando sobre o Florestar, né? Fala pra gente o que é o Florestar. Vai ter um Florestar amanhã, que vai ser inclusive na FAMAT, a Federação de Agricultura e Pecuária, ali. Qual o objetivo do Florestar desse ano? Tá, o Florestar 2022, ele primeiramente vai ter uma participação importante, apresentando os resultados, né, um mapeamento, indicadores. É um retrato de como estão as plantações de eucalipto e teca no estado do Mato Grosso, informações riquíssimas para aquele produtor que tem interesse em plantar floresta, tomar a decisão, o tomador de decisão de políticas públicas encontrar informações, e aquele produtor que quer melhorar sua floresta ou está pensando em iniciar na atividade florestal, vai também ter a oportunidade de encontrar especialista na área para ter observação, informações básicas. Afinal de contas, plantar floresta é uma boa oportunidade? Que tipo de floresta? É teca, é eucalipto, é mogno? E se é eucalipto, minha propriedade é numa área X, por onde eu começo, né? O que eu começo a fazer? Então lá vai ter informação básica para ele tomar uma decisão com um menor risco. Agora é interessante que você está falando sobre isso, né, Fausto, porque foi feito um diagnóstico, inclusive você até já falou no Canal Rural, até vi sua entrevista, né, lá com o Patrone, batendo um papo. Você falou, está mostrando ali o e-mail, inclusive foi só vou dizer assim, um gostinho, né, um tira-gosto ali do que vai ser apresentado amanhã, mas dá para notar, por exemplo, que existe uma demanda grande de floresta, que está faltando, porque tem usinas de etanol, então cada usina aí vai de 10 a 20 mil hectares de floresta, quer dizer, então você tem uma demanda no estado de Mato Grosso aí de milhares de hectares, no caso de biomassa. A biomassa é uma coisa que está se consumindo muito aqui, tem projeto, inclusive, por exemplo, de fábrica de celulose no Mato Grosso. Então, esse diagnóstico também, o que você, olhando esse diagnóstico, você achou de mais interessante? Que ponto você chamou sua atenção? Então, um ponto importante das florestas existentes hoje. Então, existe uma baixa capacitação técnica, né? Uma baixa capacitação técnica do responsável pela floresta e, ao mesmo tempo, um grande interesse desses responsáveis em manejar a floresta em buscar conhecimento. Então, não é o fato dele ter pouco conhecimento, mas ele está querendo buscar esse conhecimento. Foi um grande destaque. Outro destaque grande parte das florestas pesquisadas já são florestas acima de 6 anos, indicando que tem poucas florestas jovens. Então, se pode ter um apagão por aí. Exatamente, se a gente não agir, tem que ser agir para ontem. Então, daqui 3 anos, o problema pode ficar mais agudo ainda. Então, tem pouco estoque de floresta jovem que eu digo 3 anos, abaixo de 3 anos, né? Que vai ser madeira para daqui 3 anos. Entendi. Agora, Fausto, no caso dessa questão de qualificação, qual que é o papel, por exemplo, da área de floresta? A área de floresta, por exemplo, ela tem um papel, qual que é o objetivo dessa associação de reflorestadores, o que ela faz? Então, quem está nos assistindo, que quer se associar, ou quer plantar, é importante se associar à área de floresta? Sim, eu enxergo a área de floresta como um grande... te conecta a uma rede de conhecimento, né? Então, a área de floresta é essa entidade que conecta uma rede de conhecimentos, não só conhecimento técnico no negócio, mas conhecimento do negócio em si, como gerir esse negócio. Você vai ter uma rede de conhecimento de quem já apanhou bastante, então, e tem erros cometidos que quem entrar na área floresta vai ter oportunidade de não cometer os mesmos erros dos pioneiros que estão lá, ter acesso a conhecimento, a instituições financeiras que também a gente vem dialogando e, claro, e também
vai ser uma grande mola para ajudar a Aerofloresta a melhorar com políticas públicas, que a Aerofloresta tem dialogado com os formadores aí de políticas públicas. Agora, é interessante, né? Você vê num estado como esse, né? E como disse você, a gente nota que tinha floresta, por exemplo, que o cara colhia aí 160 metros estéreis, né? Chama floresta de cortada lá, principalmente em tora ali, né? Aquele metrinho, né? Que se chama, quando é lenha, né? Estéreo, por exemplo. Que é a grande parte da floresta, principalmente de eucalipto, não de teca, né? Teca, o que acontece? Você vai para exportação, como você já disse, é outro nível de madeira, claro que tem aquele aproveitamento das pontas, isso vai para a biomassa também, que a demanda de biomassa é muito grande, mas a gente notava que se plantava muita floresta aqui, muito dessas florestas foram plantadas ainda com semente, né? Por exemplo, com baixa tecnologia, a recomendação de calagem, por exemplo, eucalipto não precisa de calagem. E tudo isso me parece que mudou, né, Fausto? Para você obter, por exemplo, 400 metros, e é possível obter 400 metros estéreis, um bom rendimento numa floresta, é preciso de tecnologia. E nesse evento, por exemplo, vai estar discutindo isso, como produzir muito bem uma floresta? Sim, a gente vai ter especialistas nas áreas, pesquisadores da Embrapa, Maurel, Celso, que vai trazer todo esse conhecimento, oportunidade. E realmente a gente tem que olhar, a floresta na verdade é igual uma agricultura de soja, né? Uhum. Só que é uma agricultura que você leva 6 anos, 7 anos para colher, para ter a sua colheita. E assim como a soja, o Mato Grosso é campeão em soja, milho, algodão, por que não uma agricultura de árvores que também precisa de toda a tecnologia, a exemplo da soja. Então vou oferecer tecnologia, recurso, com certeza. É mais caro, mas o resultado, com certeza, assim, a gente vai ver no encontro de amanhã que tem resultado. Agora, o que eu acho bastante interessante, né, Fausto, se você for ver, geralmente tudo que você fala de floresta, principalmente de eucalipto, biomassa, se planta nas áreas piores, vamos supor assim, né, aqueles solos degradados, onde nem boi quer viver, né, como diz assim, onde você não coloca nem meia cabeça de gado. Aquilo pode ser transformado numa floresta exímia, né? Então isso realmente, com tecnologia é possível e não precisa de solo argiloso, pode ser em solos arenosos, né? Sim, hoje o Brasil é campeão em tecnologia da silvicultura de eucalipto, para celulose. E essa mesma tecnologia, se adequando para as condições do Mato Grosso, com certeza vai ser um grande motor para ajudar, inclusive, a recuperar essas áreas arenosas que para a lavoura não se viabiliza. Agora, Fausto, sempre se fala muito de programa ABC no Brasil, né, para financiamento de florestas e tal, esse plano ABC, e o próprio plano Safra tem, mas não é fácil, por exemplo, um produtor ele pegar recursos de bancos, né? É preciso realmente também conversar e qualificar esse pessoal de projetos de bancos para que possa financiar mais rápido? Sim, a gente tem encontrado uma dificuldade realmente para a floresta como um todo. Inclusive as metas dentro do plano ABC para a floresta plantada, especialmente no Mato Grosso, está aquém. E parte em função disso mesmo, dos analistas financeiros. A floresta é um bicho diferente nesse mundo, né? Então há necessidade sim de uma capacitação, de entender esse mundo florestal para encontrar e atingir as metas necessárias. Agora, uma coisa que é interessante, que a gente sabe que a floresta está no Mato Grosso há muito tempo, já teve de eucalipto 200 mil hectares, hoje está aí, já diminuiu, né? No caso, a teca ainda está estabilizada ali entre 63 e 67 mil hectares, mais ou menos. Mas a gente nota que o eucalipto, por exemplo, foi frustrante por alguns anos no Mato Grosso, né? A gente nota vários amigos, né, produtores que plantaram floresta lá atrás, incentivados, e que depois hoje ficaram aborrecidos. Hoje, na verdade, é igual lá atrás ou hoje existe uma oportunidade diferente em virtude da demanda? Tem como o produtor fazer contratos de longo prazo? Ah, sim. Então, realmente, a experiência passada, imagino quem lá começou o plantio lá em 2004 e depois 7 anos teve que colher, plantou numa notícia que ia precisar de madeira. Mas não dá para você arriscar.
Um cenário totalmente diferente hoje. Hoje não é numa notícia. A falta é real, tão real que se você falar que planta eucalipto, tem empresas que já te fecham um contrato contigo. Então, inclusive dão dinheiro, me falaram que dão dinheiro para você plantar, inclusive. Financia a floresta. Exatamente, financia a sua floresta, fecha contrato, trava preço, coisa que num cenário há anos atrás não existia. Então existia a expectativa que alguém ia consumir sua floresta. E nessa expectativa se plantou. Então se a gente for ver, puxa, mas de forma nenhuma eu vou plantar eucalipto sem amarrar um contrato. Claro, e fazer conta também, se esse contrato vai me oferecer um preço onde eu vou ter rentabilidade. Então, hoje já tem cenário para fechar contrato. Você já planta eucalipto com um contrato, já com as regras do jogo estabelecidas. Perfeito. Fausto, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado aí por sua presença no Direto ao Ponto e boa sorte amanhã no evento. Muito obrigado, eu que agradeço, um prazer. Tá aí, gente, mais uma entrevista super especial para você, olha só, trazendo informações relevantes. Você que é produtor pode diversificar, isso é importante, a diversificação do produtor. Pecuária, floresta, plantar soja, plantar milho, isso realmente é uma oportunidade enorme. Até o próximo programa, um abraço.